Galera, a gente vai encerrar mais um módulo falando sobre indicadores, certo? Esse é o último tópico do nosso conteúdo. E assim, é bom sempre vocês estarem revisando, dando uma olhadinha, revendo, reassistindo os vídeos, certo? Ou então, antes de fazer os exercícios do módulo, reassistir os vídeos para poder ter uma melhor compreensão. O que acontece, ó? A gente falou de indicadores também de titulação por complexação. E assim, quando a gente fala de indicadores de titulação por neutralização, vocês têm que lembrar logo disso aqui, ó. Esses indicadores são compostos utilizados para identificar o ponto final, ou também chamado de ponto de equivalência. Nas reações de complexação também eu falei sobre ponto de final, então para você sempre lembrar o ponto final, o ponto de equivalência. Só que dessa vez é na forma visual, certo? Geralmente esses indicadores, eles são, aqui ó, esses indicadores, eles apresentam uma coloração, certo? A gente falou em alguns exercícios de titulação por complexação que, inclusive falamos sobre os indicadores de ácido e base, certo? Que são os mais utilizados, nesse caso, são os mais utilizados para a titulação de neutralização, são os indicadores de ácido e base, certo? Então, temos alguns exemplos, eu até já falei sobre eles também na titulação por complexação, porque é o seguinte, esse alaranjado de metila, fenolftaleína, nos exercícios eu comentei sobre ele. Além disso, você tem azul de bromotimol, certo? Vermelho de, deixa eu ver aqui, vermelho de metila. Até anotei para não esquecer o nome desse cara, certo? Esses são alguns exemplos, certo? São indicadores de ácido e base, eles são os mais utilizados, certo? Outra coisa, além dos indicadores, existem os métodos instrumentais, certo? Esses métodos instrumentais, geralmente como são aplicados em laboratório, certo? Como o pH-metro, condutividade, corrente, certo? Para poder você identificar esse ponto de equivalência. Não só esse, mas existem outros. Mas o que nós indicamos na realização de química analítica são os indicadores de ácido e base, certo? Então esses indicadores são, como eu falei, são usados, compostos para poder identificar esse ponto de equivalência ou ponto final da substância. No caso do ponto de equivalência da substância, exatamente. Tranquilo? Vamos virar e fazer a questão. Vamos lá? Galera, vamos para nossas questões. É bom, como eu falo, sempre, em todos os exercícios, é bom vocês acompanharem. E ele fala assim: a titulação de 50 ml de uma base com ácido 0,1 mol por litro. Então, anota os dados, ó. Primeira questão, anota os dados. Ele diz que 50 ml de uma base. Então, o volume da base, 50 ml, que eu já vou transformar para litro, que nesse caso 50 ml equivale a 50 dividido por 1000 dá 0,05 litros, certo? E a sua concentração molar do ácido é igual a 0,1 mol por litro. Beleza? Aí ele vai dizendo, reage na proporção estequiométrica de 1 para 1. Então, de 1 para 1. Beleza. 1 mol está para 1 litro e assim sucessivamente. Beleza. Gastando 5 ml do ácido. Então, o volume do ácido, proporção, vou botar aqui 1 para 1. Vou deixar isso aqui anotado. E o volume do ácido equivale a 5 ml. Certo? Que eu vou transformar também para litro. Gente, ó, vamos lá. Aí ele fala,
gastando 5 ml até que o ponto de equivalência fosse obtido, beleza? Neste caso, qual é a concentração? Qual é a concentração? Ele quer a concentração da minha base. Certo? Então vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se ele quer concentração molar da base, o que é que você precisa? Nesses casos, você não precisa da reação, fazer a reação. Por quê? Primeiro que ele não te disse nem qual é o ácido, nem qual é a sua base. Então você não tem como fazer a reação. O que você tem que fazer é o seguinte, é anotar a proporção, e você precisa disso. A concentração da base é o número de mols da base dividido pelo volume da base. O volume da base eu tenho, o número de mols da base eu não tenho. Mas como está na proporção de 1 para 1, se eu achar o número de mols do meu ácido, eu acho o número de mols da minha base. Então, se ele me deu a concentração molar do ácido e o volume do ácido, eu vou achar o número de mols do ácido. Qual é a fórmula? Concentração molar do ácido. Vou botar aqui mesmo, vai. Concentração molar do ácido é igual ao número de mols do ácido que eu quero dividido pelo volume do ácido. Concentração molar do ácido, ele me deu 0,1. Número de mols do ácido dividido pelo volume do ácido. Ah, como aqui é 5 ml, eu esqueci de transformar. 0,005. Certo? 0,05 litros. Então eu jogo aqui, ó, 0,005. Fazendo aqui, ó, cruz credo, você vai achar o número de mols do meu ácido. Esse AC aqui é só para dizer que é ácido, viu, gente? Então o número de mols do ácido vale 0,0005. 0,0005. Esse é o número de mols do meu ácido, certo? 0,0005 mols. Talvez você ache em notação científica na calculadora, tá? Então assim, pode ser que aqui, no caso você vai achar 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10 a menos 4. Beleza? Achei o número de mols. Como está na proporção de 1 para 1, então o número de mols do ácido, quando tiver na mesma proporção, gente, o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Certo? Então o número de mols da base é 0,05. Depois eu pego o número de mols da base é 0,005. Agora se eu jogar na fórmula, concentração molar da base é o que eu quero, número de mols 0,005 sobre volume da base 0,05. Isso aqui dá exatamente 0,01. 0,01, isso, 0,01 mol. E aqui para mim dá a letra oh, gente, eu esqueci que eu tô com o celular acompanhando. Perdão. Deixa eu ver aqui a alternativa. É porque como eu não tô sem a lista, eu tô olhando pelo site de vocês. É a letra B a correta. 0,01 mol por litro. Essa é a concentração, mol por litro. Letra B, né? B de bola, isso. Letra B. Letra B. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui o piloto. Vamos para a nossa questão número 2. Gente, a questão 2 diz o seguinte. A questão 2 diz: qual a quantidade... qual a quantidade não. Quando a quantidade de titulante... Questão número 2, ó. Vou até fazer de verde que essa é teórica.
quando a quantidade de titulante adicionado é a quantidade de exata necessária para uma reação estequiométrica com analito. Analito, eu já falei, a substância que nós estamos estudando. Pode-se dizer que a titulação de neutralização acabou, ou seja, a neutralização é total, certo? Qual é o nome desse ponto? Qual é o nome desse ponto, também conhecido como ponto final? Gente, ó, questão 2. Se a questão 2 fala de como é conhecido esse ponto final, o único ponto que a gente que falou até agora chama-se ponto de equivalência, letra C. Gente, essa questão aqui foi entregue, certo? Pelo amor de Deus, era só a pessoa, no caso, escutar até as nossas aulas já resolvia. A gente não falou de ponto de média, pelo amor de Deus, essa questão aí foi dada, tá? Questão 3. Vamos lá, aqui é uma questão de cálculo, certo? Vamos embora, ó. Questão 3 diz o seguinte: em uma titulação, um farmacêutico utilizou 15 ml de ácido sulfúrico. Vai anotando os dados, ó. 3. Ele utilizou o volume de ácido 15 ml. Beleza. De concentração conhecida igual a 0,5 mol. Então, a concentração molar do ácido também é 0,5 mol por litro. Para titular com 50 ml de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio ele falou que é NaOH, então é a sua base. Para titular com 50 ml, então ele deu o volume da base 50 ml. Certo? Qual é a concentração desta solução titulada? Ele quer a concentração da sua base. Gente, olha lá. Ele deu o seu ácido e sua base. Essa questão você tem que fazer a reação de neutralização, certo? Por quê? Porque ele te deu, ele mostrou para você quem é que ele quer que você reaja. Então é a sua base NaOH mais o ácido sulfúrico H2SO4, certo? Vai produzir quem? Pô, tá muito pequeno, tá muito grande, peraí. Vou fazer aqui. NaOH mais H2SO4. Gente, primeira coisa, ó, não está na mesma quantidade, ó. Aqui tem 2 hidrogênios e só tem uma hidroxila. Então, para eu não posso reagir assim, certo? Até porque tem que ter uma neutralização total. Então, o que eu faço? Coloco 2 aqui na frente para poder ter 2 hidroxilas e 2 hidrogênios para poder formar água na mesma proporção. Então, vai formar 2 moléculas de água. Ok? E qual vai ser o sal formado? Olha ele aqui. Na2SO4. Acho que eu já usei como exemplo, né? Na2SO4. Pronto, Na2SO4. Essa é essa substância. Então está reagindo o quê? 2 mols de base para 1 mol de ácido. Então anota isso, ó. Tá 2 mols de base, vou botar a base aqui, para 1 mol de ácido. Base ácido, 2 mol para 1 mol. A gente vai utilizar isso aí daqui a pouquinho. E aí o que acontece? Vamos lá. Ele pediu a concentração molar da base, só que para achar a concentração molar da base, ó, vamos lembrar qual é a fórmula? Concentração molar da base é o número de mols da base dividido pelo volume da base. Certo? Só que eu não tenho esse número de mols, por isso que a gente tem que fazer isso aqui. Certo? Qual é o terceiro passo então? Ó, vamos achar o número de mols do meu ácido. Ele me deu o volume e concentração molar. Então a fórmula assim, ó, concentração do mol do meu ácido é o número de mol do ácido dividido pelo volume do ácido. Quem é a concentração molar? 0,5. Quem é o número de mols do meu ácido? Quero achar. Quem é o volume do ácido? O volume do ácido é 15 ml. Não pode estar assim, eu vou transformar para litro. 15 ml dividido por 1000 vai dar quanto? Cadê, meu Deus? Isso aqui.
0,015. 0,015. É só fazer na calculadora, gente. Então joga aqui, ó, 0,015. Então o número de mols do ácido vai ser cadê, meu Deus? Pronto. Vai dar aqui. O número de mol do meu ácido vai ficar 0,0075. Ô, gente, para não perder tanto tempo, mols, tá? Para a gente não perder tanto tempo, é só fazer o cálculo. É só cruz, credo. Número de mol do ácido vezes 1, 0,5 vezes 0,015. Dá essa quantidade. Pronto. Aí eu jogo aqui, ó. Esse é o número de mols do meu ácido, né? Quanto é 0,0075. 0,0075. Aqui é x. Faço cruz credo de novo. 1 vezes x, x. 2 vezes 0,0075 dá 0,015. Pronto. Esse é o número de mols da minha base. Pronto. Para achar a concentração molar, que é o que eu quero da base, mesma fórmula. Concentração molar da base, número de mols da base, 0,015, dividido pelo volume da base, 50 ml, que tem que transformar para 1000, ó. Tem que transformar para litro. Corresponde a 0,05 litros. Jogou aqui, 5, concentração molar da base, dá igual a 0,3 mols por litro. Gente, cuidado que na prova, em vez de botar mol por litro, ele faz isso aqui, ó, 0,3 m, tá? Dá na mesma, gente. Dá na mesma. Beleza? Esse m é só para dizer que é a forma de reduzir. A gente utiliza na química para poder não ficar escrevendo mol por litro, mol por litro, mol por litro, não, em um relatório, por exemplo. Beleza? Quarta questão. Na quarta questão, ele fala o seguinte: em um frasco de ácido sulfúrico foi entregue na empresa que você trabalha. Há algum tempo atrás, estando com a embalagem em péssimo estado de conservação e não podendo ter a certeza da concentração descrita no frasco desse produto. Com isso, com a finalidade de verificar se a concentração de H2SO4 atende às especificações, 4 ml desse produto foram titulados com uma solução de NaOH de 0,8 mol por litro. Então ele já está dando informações aqui, ó. Ele quer concentração de H2SO4. Ele já está falando, ó. Pode ter a certeza da concentração desse no frasco desse produto. Com isso, a finalidade, ele quer saber mais ou menos ele quer saber a concentração de H2SO4. É o que eu quero saber. E aí ele fala 4 ml desse produto. Ele deu o volume desse cara, velho. Ele deu volume aqui, ó. Volume de H2SO4 é igual a... Caramba, esses pilotos estão bem assim. Vamos ver um aqui. 4 ml. Pronto. Ficou melhor, 4 ml. Certo? Ficou 4 ml. Pronto, esse é do ácido. E da base? Da base ficou o seguinte, foram titulados com a solução de NaOH 0,8 mol por litro. Então ele deu a concentração molar da base de NaOH, que é 0,8 mol por litro. Para consumir todo o ácido sulfúrico dessa amostra foram gastos 40 ml dessa solução. Então ele deu volume 40 ml, volume do NaOH. Gente, a primeira coisa, se ele deu a base do seu ácido, você tem que identificar e fazer a reação. Nesse caso, a reação é a mesma passada, né? É o NaOH com H2SO4. Vamos fazer a reação? Qual a reação? NaOH mais H2SO4 produzindo. Tem dois aqui de hidrogênio, mesma ideia, mesma coisa da reação do outro. Não está na mesma proporção, então eu tenho que jogar o 2 aqui, ó, para eu poder ter 2 moléculas de água.
Ó. Beleza? Vai sobrar quem? Na2SO4. Foi da reação passada, tá, gente? Na2SO4. Mais importante é aqui, ó. Essa base. Ficou na proporção de quanto? 2 mols da minha base. Assim. Base para 1 mol do meu ácido. Gente, isso aqui não é regra não, tá? Tipo, 2 mol para 1. Por isso que tem que fazer a reação sempre. É porque nesse caso, como a reação foi repetida, então foi idêntica, beleza? Galera, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero a concentração molar do ácido. Só que aí, concentração molar é o número de mols do ácido dividido pelo volume do mol do ácido. Mas para isso, eu tenho que achar o número de mols do ácido. Acho o número de mols da base para achar o número de mols do ácido, fazendo a regra de 3. Beleza? Como é que eu faço? Vamos embora. Concentração molar da base é o número de mols da base. Sempre isso. Quando eu não tenho um ou do outro, eu acho desse, jogo nisso aqui para poder achar a concentração molar. Número de mols da base dividido pelo volume da base. Nesse seu caso, a concentração molar é 0,8. 0,8 dividido por N, ou igual a N dividido por 40 ml. Transformando isso para litro, é 0,04. Certo? 0,04, fazendo cruz credo, N vezes 1, 0,8 vezes 0,04. Acho o número de mols da minha base, que é igual a 0,032 mols da base, certo? Jogo aqui em cima da base, né? 0,032, 0,032, x, cruz credo, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 0,032, 0,032. X é igual a 0,032 dividido por 2, que é igual a 0,016. Esse é o número de mols do meu ácido agora, tá? Fiz o cruz credo para poder resolver. Por último, a gente vai achar a concentração molar do meu ácido. Concentração molar do ácido vai ser o número de mols 0,016 dividido por 4 ml. 4 ml dividido por 1000 para litro dá quanto? 0,004. 0,004. Se você pegar isso aí e dividir, a resposta vai dar 4, gente. 4 mol por litro. Então, a minha alternativa correta, essa é a resposta, é a letra. Deixa eu ver aqui no gabarito. 0,4, não, 4 mol por litro é a letra E, viu, gente? Então a resposta correta é a letra E. Beleza? Vamos fazer a nossa última questão e finalizar esse módulo, que é o seguinte. A titulação de neutralização é uma técnica de análise volumétrica que tem como principal objetivo identificar a concentração de uma solução por meio de sua reação com outra solução de outra concentração conhecida, certo? Ou seja, ele quer saber a técnica para a gente identificar a concentração de uma solução, ou seja, o ponto final da titulação volumétrica, de neutralização. Beleza, ó. Aí ele fala, alternativa A, complexo colorido. Galera, só por falar complexo colorido está relacionado com a titulação para reação de complexação. Então é titulação por complexação. Não pode ser a letra A. Eu não falei sobre isso. Então, negativo, não é a letra A. A letra A é falsa.
A letra B. A letra B fala indicador redox. A gente não ainda entrou no assunto, na verdade será o próximo a titulação, que é a titulação por oxirredução e as suas aplicações. Mas nessa daqui não é. Essa daí é utilizada para indicar o ponto final na titulação por oxirredução. Então também é falso. A C. A C é termômetro. Gente, termômetro. Termômetro é para medir temperatura, galera. Não. Potenciômetro. A gente falou sobre potenciômetro. Potenciômetro é indicado também para titulação de oxirredução, mas também para titulação de complexação, que a gente falou do que é utilizado para calcular por eletrodos, DDP, de uma equação, no caso de uma reação. Então, assim, além de uma reação, além de ser indicado para a reação de oxirredução, ele também é indicado para identificar o ponto final do EDTA, certo? O último, indicador de ácido e base. Eu falei na aula, durante a aula, que indicador de ácido e base é o correto, na verdade é o mais indicado nesse caso para identificar e caracterizar o ponto de equivalência na reação de uma titulação por neutralização. Então a nossa resposta é a letra da questão 5, é a letra E. Beleza, galera? Então finalizamos mais um módulo. Até a próxima.